E aí, pessoal? Vocês estão bom? Eu tô bom. Hoje vamos falar sobre genética, a receita da vida que herdamos dos nossos pais e que nos torna únicos. Se você já se perguntou por que tem os olhos da sua mãe ou o sorriso do seu pai, esse vídeo é para você. Vamos explorar juntos. Dos olhos azuis da família que atravessam gerações, ao sorriso contagiante do pai que se repete no rosto do filho, vemos como a genética é poderosa e fascinante. Mas não para por aí. A genética vai muito além da aparência. A aptidão musical, o talento para esportes e até jeitinhos da personalidade podem ser passados de pais para filhos, criando uma conexão especial. É como se carregássemos um pedacinho da nossa família dentro de nós, né? Uma herança que nos acompanha sempre. E a resposta para esse mistério está no nosso DNA, o Manual de Instruções da Vida, que guarda segredos incríveis. É como um livro de receitas da família, mas em vez de bolo, ele guarda as informações que nos tornam únicos e especiais. Cada um de nós recebe duas versões de cada gene, uma da mãe e outra do pai, criando uma combinação única. É como ter duas sugestões para cada ingrediente da receita, que podem se misturar de formas surpreendentes. Às vezes, uma versão prevalece, outras vezes, elas se misturam, criando algo novo e especial. Por isso, mesmo compartilhando 50% do DNA com cada um dos nossos pais, a combinação final é só nossa, uma verdadeira obra-prima genética. É como aquele ditado: filho de peixe sabe nadar, mas cada um no seu estilo, com suas próprias características. Mas calma lá que a história não acaba aqui. A genética é um campo vasto e cheio de mistérios. A genética é cheia de surpresas, e nem sempre essa divisão 50-50 é tão simples assim. Existem muitas nuances. Afinal, somos moldados pelos nossos genes, mas também temos o poder de escrever nossa própria história, com nossas escolhas e experiências. Imaginem o DNA como um macarrão espaguete gigante, cheio de voltas e reviravoltas, uma estrutura complexa e fascinante que guarda os segredos da vida. Cada pedaço desse macarrão é um gene, e cada gene carrega uma informação diferente sobre nós, como um manual de instruções detalhado. De que cor serão nossos olhos? Qual será a nossa altura? Essas características são apenas uma pequena parte do que nossos genes determinam. Tudo isso está escrito no nosso DNA, como um mapa da nossa individualidade, um guia que define quem somos. E onde fica guardado esse mapa? Em cada célula do nosso corpo. Cada célula é como uma pequena biblioteca cheia de informações. Cada célula tem uma cópia completa do nosso DNA, como se fosse um cofre cheio de segredos da família, protegendo nossa herança genética. E essa coleção completa de genes é organizada em capítulos, que chamamos de cromossomos, cada um com uma função específica. A gente recebe 23 cromossomos da nossa mãe e 23 do nosso pai, totalizando 46, formando um conjunto único e especial. É como ter duas versões do mesmo livro, uma de cada lado da família, cada uma contribuindo com suas próprias histórias e características. E é claro que as informações nesses livros não são idênticas. Cada gene pode ter variações que nos tornam únicos. Cada versão de um gene pode ter pequenas variações. E são essas diferenças que nos tornam únicos, como impressões digitais genéticas. Pense na cor dos olhos, por exemplo. Uma característica simples, mas que revela muito sobre nossa herança genética. Se você herdou o gene para olhos castanhos do seu pai e o gene para olhos azuis da sua mãe, seus olhos serão castanhos, devido à dominância genética. Isso acontece porque o gene para olhos castanhos é dominante, prevalecendo sobre o gene para olhos azuis. Já para ter olhos azuis, você precisa herdar o gene para olhos azuis, dos dois lados da família, um de cada progenitor. É como se o gene para olhos azuis fosse tímido e só aparecesse quando está em dose dupla, escondido até encontrar seu par. A genética é um jogo de azar, mas com a ciência moderna,
estamos começando a entender melhor as regras, desvendando mistérios antigos. É como desvendar os segredos de família guardados a 7 chaves no nosso DNA, revelando histórias e conexões que antes eram desconhecidas. Mas a história não acaba por aí. Além do DNA que herdamos dos nossos pais, existe um outro tipo de DNA, que fica numa parte diferente da célula, chamada mitocôndria. Essa parte da célula é como se fosse a bateria do nosso corpo, e ela tem o seu próprio DNA, o DNA mitocondrial. E adivinhem só, esse DNA mitocondrial é passado apenas da mãe para os filhos. É como se fosse uma herança secreta, passada de geração em geração, só pelas mulheres da família. O DNA mitocondrial é como um álbum de fotos da família, contando a história das nossas mães, avós, bisavós e todas as mulheres que vieram antes de nós. É uma conexão incrível com o passado. E não pensem que o DNA mitocondrial é só lembrança. Ele é responsável por funções vitais da célula, como a produção de energia. É por isso que mutações no DNA mitocondrial podem causar doenças sérias. A inteligência, por exemplo, é influenciada por vários fatores, tanto genéticos quanto ambientais. É como um quebra-cabeça complexo, com peças vindas do DNA dos nossos pais e do ambiente em que vivemos. Mas uma coisa é certa, o DNA mitocondrial é um lembrete poderoso da importância da nossa herança materna. É um elo invisível que nos conecta às mulheres da nossa família, formando uma corrente que atravessa gerações. E o pai? Qual a parte dele nessa história toda? Bem, além de contribuir com metade do DNA, que vai para o núcleo das células, o pai também tem um papel especial na herança genética. É ele quem determina o sexo do bebê. Lembram dos cromossomos? Então, as mulheres têm 2 cromossomos X, enquanto os homens têm um cromossomo X e um cromossomo Y. E é esse cromossomo Y que faz toda a diferença. O cromossomo Y é como um clube exclusivo para homens, passando de pai para filho informações genéticas importantes para o desenvolvimento masculino. É por isso que algumas características, como a fertilidade, são influenciadas pelo cromossomo Y. Mas a influência do pai vai muito além de determinar o sexo. A altura, por exemplo, é uma característica que depende de vários genes, muitos deles vindos do pai. É claro que a alimentação e outros fatores ambientais também influenciam, mas a genética tem um papel importante. E não para por aí. A predisposição a certas doenças, como doenças cardíacas, também pode ser influenciada por genes herdados do pai. É como se ele estivesse nos dando um aviso: fique de olho na saúde do seu coração, porque essa característica pode ser de família. Até mesmo traços da personalidade, como o temperamento, podem ter uma base genética. É claro que a educação e as experiências de vida também moldam quem somos, mas a genética dá o tempero especial à receita. E os olhos verdes? Essa cor é resultado de uma combinação mais complexa de genes, envolvendo genes para olhos azuis castanhos e outros genes que influenciam na produção e distribuição de melanina. A complexidade dessa combinação torna os olhos verdes uma cor rara e fascinante. É como uma receita que leva vários ingredientes, criando um sabor único. Cada gene adiciona um toque especial, resultando em uma cor de olhos única. Outro exemplo interessante é a estrutura corporal. Assim como a cor dos olhos, a nossa altura e forma física são influenciadas por múltiplos fatores. Enquanto a altura é influenciada por vários genes, a estrutura corporal é determinada por uma combinação de fatores genéticos e ambientais. A nutrição, o exercício e outros fatores externos desempenham um papel crucial. É como esculpir uma estátua. A genética fornece o bloco de mármore, mas o ambiente e as nossas escolhas vão moldando a forma final. Cada decisão que tomamos influencia o resultado. A herança genética é uma tapeçaria complexa, tecida com fios de genes de ambos os progenitores.
Cada fio representa uma característica única que contribui para o todo. É como um quebra-cabeça fascinante que a ciência está apenas começando a desvendar. Cada peça que encontramos nos ajuda a entender melhor o quadro completo. E cada nova descoberta nos revela um pouco mais sobre a nossa história, nossa família e, principalmente, sobre nós mesmos. A ciência continua a explorar e a descobrir os segredos escondidos em nossos genes. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo, meus amigos, e se gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal para assistir vídeos exclusivos.